Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a Procuradora da Mulher na Câmara, deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará, quer garantir a prisão preventiva e temporária domiciliar para mães de crianças de até 12 anos. Ela explica a polêmica nesta edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputada, bem-vinda ao Palavra Aberta. Obrigada. Daniela, é o seguinte, existe uma lei, a 13.257, do Marco Legal da Primeira Infância, que essa lei garante que toda mulher que esteja gestante ou que tenha filhos menores de que 12 anos e que estejam em prisão temporárias, que são as preventivas, elas possam cumprir essa prisão em casa com tornozeleira eletrônica. E o que é que acontece hoje? O que acontece hoje é que nós temos 37 mil mulheres presas no Brasil. Dessas 37 mil, 42% tem de mulheres com essa probabilidade de ter uma prisão preventiva e a Defensoria pede, mas os juízes sempre alegam que não, que ela pode causar um risco à sociedade. E eu acho uma coisa muito injusta. E a gente, como da Procuradoria da Casa, nós estamos fazendo um esforço muito grande para que essa lei seja mais cumprida. Por quê? Porque, por exemplo, agora nós tivemos, a Defensoria pediu, junto até com a OAB Brasília, o ministro Lewandowski analisou, mandou para a Procuradoria e a subprocuradora da República, Cláudia Sampaio Marques, também não reconhece esse direito. Mas é uma lei. Por quê? Porque o Marco da Primeira Infância é fundamental a presença da mulher com os filhos, da mãe. Seja ela o que ela for. Ela é importante porque o cérebro está se formando até 5 anos de idade. Todos os neurônios, todas as formas que você pode fazer de um cérebro maduro vai até 5 anos de idade. E é nesse período onde todas essas conexões cerebrais são importantíssimas, a convivência da mulher, da mãe com o filho, com o pai, já que muitas vezes, e a maioria delas, são porque levaram droga para os maridos também estão presos. Então, nós estamos vivendo hoje um problema assustador, porque essas crianças estão entregues aos vizinhos, aos avós já de idade, que não têm muita condição e muitos deles não tinham o apelo afetivo com as crianças, porque não tinha convivência, e essas crianças estão simplesmente jogadas. E essas mães, pelo sentimento maternal, em verdadeira depressão dentro dos presídios, podendo realmente ela estar em casa, conduzindo a família dela, que estaria, né, numa situação bem melhor. E no caso das crianças maiores, pode haver até já o aliciamento para tráfico e outros crimes. Exatamente, porque elas estão indo para a rua. Elas não têm o menor controle, elas não vão para a escola, elas não têm a exigência de uma mãe ou de um pai em casa. E hoje nós estamos vivendo um maior problema de segurança nesse país. E passa por isso, já a quantidade de mulheres já que hoje são mães de famílias que trabalham fora de casa, que os filhos também já ficam um pouco só, mas elas têm que irem, porque muitas vezes hoje a gente está com um percentual de mais de 40% que essas mulheres são pai e mãe, então elas têm que ir para garantir o sustento dos filhos. E já tem essa, e ainda temos as que estão presas indevidamente, porque elas não têm direito a um advogado bom, como aconteceu com a primeira-dama do Rio de Janeiro, que teve um advogado que defendeu a lei, porque ela tem uma criança menor do que 12 anos, o filho dela, e ela está justamente cumprindo essa lei em prisão domiciliar. Mas essas coitadas não têm. Deputada, o que a senhora acha que é o maior gargalo para o cumprimento dessa lei? É a falta desse dispositivo ser mais explícito na lei? É a forma, a redação da própria lei? Ou é a falta de assistência judiciária dessas mulheres?
A assistência judiciária, ela é fundamental, que fosse mais forte, porque a Defensoria Pública, ela está junto, mas ela nem sempre ela está em todos os municípios onde existe esse problema. Ela tem uma quantidade muito reduzida e elas não têm outra condição e geralmente são mulheres que foram envolvidas através dos maridos. Então a gente queria caracterizar como a lei mesmo, a própria OAB nacional ficou junto desse pedido de habeas corpus para o ministro Lewandowski, ele se sensibilizou, aí uma outra mulher, subprocurador da República, não tem a sensibilidade disso e simplesmente deu um parecer desfavorável. Então a gente luta, as mulheres, com uma discriminação muito grande e muitas vezes da própria mulher, que podia ter um sentimento maior de maternidade e está vendo. E a segunda coisa é que as leis nesse país têm que serem feitas para serem cumpridas, que elas não estão sendo cumpridas. Que falta um esclarecimento para o meio jurídico da existência dessa regra? Isso é que eu estou levando agora em consideração, por isso que eu estou visitando alguns estados brasileiros como procuradora, para criar as procuradorias nos estados que não têm e fazendo o esclarecimento da lei e de toda a problemática da violência da mulher. Porque hoje nós temos 4 estados brasileiros que não tem nenhuma mulher como deputada federal, então não tem representante. A Câmara vai votar agora, essa semana, que é hoje, né? A PEC 134, que garante aqueles 10% das vagas para mulheres, para que a gente possa garantir que nenhum estado fique sem nenhuma mulher. Porque aí dá dificuldade muito grande de interlocução, de se criar as procuradorias. Então, estou procurando as deputadas estaduais para que a gente possa fazer esse trabalho. E a divulgação dessa lei e a exigência do cumprimento dela é que a gente está tentando fazer um trabalho para exigir mesmo para que ela seja cumprida. Deputada, e quais outros projetos são prioridade no momento para a Procuradoria da Mulher na Câmara? Olha, nós estamos fazendo um trabalho muito grande em tudo que é violência. Nós estamos recebendo o problema do estupro coletivo. Por exemplo, é uma outra lei que vai ser votada no plenário, eu acho que até o final do mês, que é exatamente passando para crime aqueles crimes de internet, que você fica fazendo exposição do sexo explícito para as mulheres. Ela está aumentando a pena de 1 para 2 terços. E com isso a gente está criminalizando também a pessoa que facilitou esse crime ir para a internet, tá certo? Induziu o indutor e o apresentador do crime, porque antes não existia. Mesmo que a mulher já tenha tido casos de relacionamentos anteriores, não tem nada a ver, não serve como desculpa, tá certo? A mulher, quando ela não aceita uma relação sexual, é estupro, tá certo? E principalmente hoje, que está existindo, e como se fosse uma moda em todo o Brasil, a gente recebe os reclames na Procuradoria, praticamente toda semana, de mulheres violentadas, que a gente sabe da quantidade já é muito grande. Nós estamos com um desemprego muito alto no Brasil e esse desemprego diminui muito a autoestima do homem que fica em casa, principalmente o homem que gosta de bebida e que bebe, e que às vezes as mulheres vão trabalhar para poder garantir, e eles, com essa baixa de autoestima, eles aumentam muito o grau de violência. Quando se diz o aumento do desemprego, também aumenta a violência contra a mulher. Por isso que esse trabalho que a gente faz também das equipes econômicas, de estar acompanhando tudo isso, é muito importante e fundamental para que a gente também coloque interiores, fábricas, que a gente possa dar mais emprego às mulheres, principalmente para elas melhorarem. É isso aí, mas é muito difícil a vida da mulher brasileira ainda. Nós somos 52% da sociedade e nós não temos nem 10% na Câmara Federal. Deputada, nosso tempo está chegando ao fim. Agradeço a sua participação e sucesso aí no trabalho de proteção e defesa dos direitos das mulheres. Eu é que agradeço. Palavra Aberta termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei com a Procuradora da Mulher na Câmara, a deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará. Assista esta e todas as outras entrevistas a qualquer hora em nossa página na internet
O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada.